Quando, pois, se reuniram, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? E ele lhe disse: Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai o colocou em seu próprio poder, mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Samaria, de Judeia e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versos 6 ao 8. Estas estão entre as últimas palavras de nosso Senhor. Valorizamos muito as últimas palavras dos homens bons. Vamos dar grande importância a essas últimas palavras de nosso Senhor assentemente. É muito curioso para mim que Jesus tenha mencionado João Batista e o batismo de João nessas últimas palavras. Leia o 5º versículo. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É muito comum que a memória dos bons homens, em sua última hora, retorne às primeiras horas. Acredito que alguns de nós pensarão em nosso batismo mesmo quando estávamos morrendo. Alto o céu, aquele que faz o voto solene. Aquele voto renovado ouvirá diariamente. Até a última hora da vida eu me curvo e abençoo na morte um vínculo tão querido. Nosso Senhor começou de tal maneira que podia se dar ao luxo de olhar para trás em seu começo. Alguns não começam assim. Seu começo é tão indeciso, tão imperfeito, tão hesitante, que eles podem desejar que seja esquecido. Mas nosso Senhor, no final de sua estada na terra, pensa em João Batista e lhe dá uma palavra de respeito antes de ser levado para a glória. Eu gosto de observar esse fato interessante. Mas agora, para entrar mais no texto, uma pergunta foi feita ao nosso Senhor. Muitas perguntas foram feitas a ele por seus discípulos, algumas delas não muito sábias. Estamos muito contentes que eles o tenham perguntado, pois eles extraíram do Salvador uma grande quantidade de instrução. E embora esta questão sobre a restauração do reino a Israel possa ter sido equivocada, e eles possam ter significado um reino mais material e carnal do que nosso Salvador pretendia estabelecer, ainda assim a questão nos trouxe uma resposta que podemos armazenar em nossas memórias e corações. Não é para você saber os tempos ou a estação que o Pai colocou em seu próprio poder, mas recebeis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Temos 3 coisas para conversar esta noite. Primeiro, algumas coisas que não são para nós. Em segundo lugar, algumas coisas para receber. E terceiro, algo para sermos. Primeiro, então, vamos considerar algumas coisas que não são para nós. Não cabe a nós saber os tempos e as estações e poder fazer um mapa do futuro. Existem alguns grandes eventos do futuro claramente revelados. A profecia não é nada indistinta sobre os fatos que ocorrerão, mas conta e quando ocorrerão, não temos dados. Alguns pensam que sim, mas nosso Senhor aqui parece dizer que não conhecemos os tempos e as estações, e que não cabe a nós conhecer. Não censuro os irmãos de pensar que por meio de elaborar de cálculos, descobrem o que ocorrerá no futuro. Digo que não faço censura, mas o tempo passou a censura do tipo mais forte a todos seus predecessores. Eu esqueço quantos quilômetros de livros interpretando profecias existem no Museu Britânico, mas acredito que equivale a milhas, todos os quais foram refutados pelo lapso de tempo. Alguns dos escritores foram maravilhosamente defendidos. Eles sabiam em meia hora quando o Senhor viria. Alguns deles foram muito distintos sobre todos os eventos. Eles mapearam todos eles em poucos anos. Os homens que escreveram os livros, felizmente para si mesmos, em sua maioria, morreram antes da hora marcada. É sempre sábio lançar um longo período de profecia, para que você possa ficar fora do caminho se a ocasião não der certo, e eles principalmente o fizeram. Poucos deles viveram para sofrer a decepção que certamente os teriam sofrido por terem marcado a data errada. Deixe o tempo censurar o erro deles. Deus perdoou, pois eles os fizeram com o desejo de sua glória. A maior parte deles eram os estudantes mais sinceros da palavra. E aqui está uma lição para nós. Mesmo que estivessem errados em seus cálculos, mas amados, não cabe a vocês saber os tempos e as estações.
Em primeiro lugar, não é adequado para você. Não é o seu trabalho. Você não foi enviado ao mundo para ser profeta. Vocês foram enviados ao mundo para serem testemunhas. Vocês não vêm aqui para serem prognosticadores dos eventos de amanhã sobre vocês mesmos, ou sobre seus filhos, ou sobre seus amigos, ou sobre as nações da terra. Um véu pária entre você e o futuro. Sua oração deve ser: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você é instruído a aguardar a vinda de seu Senhor e permanecer na expectativa perpétua de seu retorno. Mas saber a hora em que ele virá não faz parte de seu ofício. Senhor, pode vir a cantar do galo, ao meio-dia ou à meia-noite. Mantê-lo sempre na ponta dos pés da expectativa. Seria errado você professar que não precisa vigiar tal e tal hora. Como não é adequado para você também, não é lucrativo para você. O que você seria melhor se pudesse fazer um mapa de tudo que ainda está por vir? Suponha que fosse revelado a você esta noite, por um anjo, que este aspecto isso alteraria sua conduta amanhã? De que maneira isso ajudaria a cumprir os deveres de seu mestre ordenou a você? Acredito que seria um presente muito perigoso para você. Você ficaria tentado a se apresentar como intérprete do futuro. Se os homens acreditassem em você, você se tornaria eminente e notável e seria olhado com admiração. A tentação seria tornar-se um profeta por conta própria, liderando uma nova seita, liderar uma nova companhia de homens para acreditar em si mesmo. Eu digo que isso seria a tentação, e de minha parte prefiro não saber mais do que meu Senhor queira revelar-me. E se que ele revelou todo o futuro para mim, eu deveria me sentir como os profetas que falaram sobre o fardo do Senhor. Tampouco garantiria sua salvação poder prever o futuro, pois Balaão foi um grande profeta, mas foi um grande pecador. Ele era um arqui-rebelde, embora fosse um arqui-divino. Também não sei que ao prever o futuro, você convenceria seu semelhante, pois Noé lhe disse que o mundo seria destruído pelo dilúvio. Ele poderia dar-lhe um relato muito preciso do tempo em que a chuva cairia, e ainda assim, eles não foram convertidos por sua pregação, nem entraram na arca. Essas verdades que Deus revelou, vocês devem aceitar por si mesmos e proclamar aos outros. Eles são proveitosos para todos os propósitos e suficiente para o seu trabalho, mas o futuro é conhecido apenas por Deus. E como não é apropriado ou lucrativo, também não é possível para você saber os tempos e as estações. Você pode estudar como quiser e orar como quiser, mas os tempos e as estações não estão comprometidos com você. Nosso Senhor, como homem, falou de um grande evento do qual ele não sabia o tempo. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ele não diz isso agora que ressuscitou dos mortos, mas parece sugerir que não sabia para contar a seus discípulos. Ele deve manter em segredo, mesmo deles, aquilo que o Pai colocou em seu próprio poder. Observem a seguir, queridos amigos, que não é bom para você conhecer os tempos e as estações. Isso é o que o Salvador quer dizer quando diz: não é para você saber, pois primeiro desviaria sua atenção das grandes coisas nas quais você tem que pensar. É suficiente que sua mente se demore na cruz e na glória vindoura de seu Senhor. Mantenha essas duas coisas distintamente diante de você, e você não precisará confundir seus cérebros sobre o futuro. Se você soubesse que algo importante iria acontecer muito rapidamente, você poderia ficar muito consternado e fazer seu trabalho com muita pressa. Você pode ser levado a um festenim que estragaria todo o seu serviço. Ou, se faltasse muito tempo para o grande evento, você poderia sentir a indiferença da distância. Se nosso Senhor não viesse por mais de 100 anos, ele não pode vir. Não podemos dizer. Então, poderíamos dizer. Mas algo melhor do que saber o tempo ou as estações. É bom para nós sabermos que eles estão no poder do Pai, que o Pai colocou em seu próprio poder. Os eventos acontecerão no devido tempo. O futuro está todos nas mãos de Deus. Nenhuma profecia terá seu companheiro. Nenhuma palavra de Deus cairá por terra sem ser cumprida. Possuam suas almas com paciência. As coisas que foram preditas certamente acontecerão. Embora a visão demore, espere por ela, porque certamente virá e não tardará.
Estou convencido de que Deus nunca está antes de seu tempo, mas nunca é tarde demais. Ele nunca deixou de manter o encontro com seu povo até o tic-tac do relógio. O futuro está no poder do Pai. E especialmente que seja lembrado que está em seu poder como nosso Pai. Ele deve organizá-lo corretamente. Ele deve organizá-lo em amor infinito para nós. Não pode ser que em alguma hora escura, ainda por vir, Ele nos esqueça. Ele é nosso Pai. Ele vai esquecer de seus filhos? Se os tempos pudessem estar em minhas mãos, com que fervor eu oraria para que Cristo tomasse em minhas mãos, ou que o Pai tirasse de mim o perigoso poder e o manejasse sozinho. Nós não cantamos agora. Todos os meus tempos estão em tuas mãos, todos os eventos sobre teu comando. A hora do nascimento, a hora do novo nascimento, a hora da provação dolorosa, a hora da morte do seu ente querido, a hora da tua doença e quanto tempo durará. Todos esses tempos devem vir e durar, e permite como aguardar seu Pai. É para você saber que seu Pai está no comando do navio e, portanto, não pode naufragar. Pode balançar e cambalear para lá e para cá, mas como ele governa as ondas e embaraçarão, não terá mais um balanço do que seu amor infinito permite. Vamos então não procurar desenrolar um mapa do futuro, mas calmamente dizer: meu Deus, eu não desejaria ver meu destino com olhos curiosos. Que linhas sômbrias são escritas para mim, ou que cenas brilhantes surgem, mas deixe tudo com Deus. O Pai o tem em suas próprias mãos, e nós desejamos que esteja. E agora, em segundo lugar, há algumas coisas para nós recebermos. O Salvador disse aos 11 que deveriam esperar em Jerusalém até que recebesse o poder do Espírito Santo que viria sobre eles. Isso é o que queremos o Espírito Santo. Muitas vezes falamos sobre isso, mas na verdade é indizível o poder do Espírito Santo. É misterioso e divino. Quando se trata de um homem, ele é banhado na própria essência da deidade. A atmosfera ao seu redor se torna a vida e o poder de Deus. Existe um velho provérbio que diz que conhecimento é poder. Cristo tirou o conhecimento que não é poder. Ele disse: não é para você, criança, não é para você. Mas ele lhe dá o conhecimento que é poder, ou melhor, aquele poder que é melhor do que todo conhecimento, o poder do Espírito Santo. Gosling, em suas palavras, fala de seu filhinho que queria entrar em seu quarto, mas ele estava fazendo algo ali que não queria que a criança visse. E então continuou com seu trabalho. Quando, para seu horror e surpresa, descobriu que seu filho havia subido de alguma forma pela janela e estava parado no teto, tentando olhar para dentro para ver o que seu pai estava fazendo, arriscando sua vida na tentativa. Você pode imaginar que não demorou muito para que aquela criança fosse derrubada com um tapia e algo mais, para ensiná-la a não se intrometer nos segredos de seu pai. É assim com alguns de nós. Precisamos apenas de um tapinha, e talvez mais do que isso, para nos impedir de olhar para as coisas que não nos pertencem. Podemos ser consolados mesmo que não conheçamos os tempos e as estações, pois podemos obter algo muito melhor, a saber, o Espírito Santo para nos dar poder real para o trabalho de nossa vida. O Espírito Santo dá ao seu povo um poder que pode ser visto de diferentes pontos. Ele deu a alguns deles nos tempos antigos poder milagroso, e eles saíram tendo recebido o Espírito de Deus para trazer grandes sinais e maravilhas em nome de Cristo. Se você não tem isso, pode esperar ter poder mental. O Espírito Santo não nos educa, nem nos dá cultura segundo o método comum dos homens. Mas há uma educação interior e uma cultura superior que é muito mais desejável, que vem dele. Ele nos conduz a toda a verdade, ele nos faz sentir a força da verdade, ele nos dá um aperto de verdade, ele escreve a verdade no coração, ele aplica o entendimento. Muitos homens se tornaram rápidos de entendimento no temor do Senhor, que eram muito lentos de entendimento em outros aspectos. O Espírito Santo toma o tolo e o faz reconhecer as maravilhas do amor redentor. É incrível como as pessoas com dons muito escassos e realizações muito pequenas tornaram-se, no entanto, sábias para com Deus, suas faculdades mentais sendo estimuladas em relação às coisas celestiais de uma maneira muito notável. Poder do Espírito também é, em parte, poder moral.
Ele dá aos homens qualidades que os tornam fortes e influentes sobre seu semelhante. Ele transmite coragem destemida, confiança calma, afeição intensa, zelo ardente, paciência profunda, perseverança duradoura. Muitas outras influências sagradas, além dessas, são graças do Espírito de Deus, que formam nos homens um poder moral extremamente útil e extremamente forte. Conheci homens que eram lentos de fala e que exibiam muito poucos dons, mas que, no entanto, eram homens muito fortes em nossa Assembleia, verdadeiros pilares da Igreja, pois a piedade é poder e a graça é o poder. Além disso, existe um poder mais secreto e sutil ainda, o poder espiritual, em que no mundo espiritual um homem é feito príncipe com Deus e tem poder com Deus. E aprendendo como prevalecer com Deus para os homens, ele aprende a arte de prevalecer com os homens para Deus. Ele é primeiro um lutador sozinho, então ele se torna um lutador no meio do exército de pecadores, conquistando para Cristo, levando os cativos em nome do Altíssimo. O poder na oração é a forma mais elevada de poder, e comunhão com Deus é o poder, e a santidade acima de todas as coisas é um grande poder entre os filhos dos homens. Esse poder espiritual torna um homem influente, em um sentido muito diferente daquele em que o mundo usa a palavra influente, um uso vergonhoso da palavra. Queremos homens que tenham influência no sentido mais divino, homens que de uma forma ou de outra enfeitiçam seu semelhante. Na presença deles, os homens não podem fazer o que estão acostumados a fazer em outro lugar. Quando essa companhia de homens estão em qualquer lugar, eles verificam o pecado sem uma palavra, eles incitam a justiça quase sem uma sentença, eles carregam tudo diante de si, não por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor que habita neles. Não vi alguns decrépitos e acamados, ainda governando uma casa e influenciando uma paróquia? Não vi uma velha calitante, que no entanto foi uma verdadeira rainha do círculo em que se moveu? Não vi alguns pobres. Agora, amado, não tenho tempo para descrever completamente essa investidura. Mencionei apenas um ou dois pontos que isso é visto, mas esta investidura é o que precisamos antes de podermos fazer qualquer coisa por Cristo. Você sempre pensa o suficiente nisso? A professora prepara sua aula, mas ela também se prepara buscando o poder do Espírito Santo. O ministro estuda seu texto, mas ele pede um batismo do Espírito Santo. Receio que esta qualificação espiritual, a mais essencial de toda, seja frequentemente negligenciada. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós. É melhor o soldado ir para a batalha sem espada ou rifle, o artilheiro deve levantar sua arma sem pólvora ou bala, do que devemos tentar ganhar uma alma até que, antes de tudo, o Espírito Santo nos dê o poder. O poder deve ir com a palavra que é pregada ou ensinada, se houver algum grande resultado a seguir, e esse poder deve estar primeiro no homem que fala essa palavra. Por esse poder, os discípulos deveriam esperar. O mundo estava morrendo, o sino rugia, mas eles deveriam permanecer em Jerusalém até que tivesse esse poder. O impetuoso Pedro deve segurar a língua, e o amoroso João deve ficar quieto e deve comungar em segredo com seu mestre. Nenhum deles deve sair para a rua ou entrar no templo para proclamar as palavras desta vida. Eles devem parar até que Deus considere adequado derramar o seu Espírito sobre eles. E eu pediria a Deus que às vezes pudéssemos ficar quietos também. Seria melhor se o mudo do que falar apenas no poder de nosso próprio Espírito. Seria melhor colocar o dedo na boca do que começar a falar, antes que nossa mensagem fosse gravada em nós pelo poder do Espírito Santo. Espere que a brasa viva do altar faça bolhas em seu lábio, pois só então você poderá falar com poder quando sentir o fogo do Espírito. Agora, passamos para o terceiro ponto, que é o ponto prático muito importante, algo para sermos. Se você é um discípulo de Cristo, não deve olhar para os tempos e as estações que o Pai colocou em seu próprio poder. Você deve receber o Espírito de Deus e então há algo para você ser. Você esperava que eu dissesse que há algo para você fazer? Bem, há muito para você fazer, mas o texto diz: sereis minhas testemunhas, serei testemunhas, mas sereis testemunhas também
tratando a Judéia até os confins da terra. Todo cristão verdadeiro deve, em sua própria pessoa, ser uma testemunha de seu Senhor. Aqui estou, diz ele, uma prova do que meu Senhor pode fazer. Eu, seu servo, salvo por ele e por ele renovado, lavado em seu sangue, sou eu que, enquanto vivo, fale ou não, sou um monumento de seu amor, um troféu de sua graça. Queridos amigos, devemos ser testemunhas do que Cristo fez. Se vimos Cristo, se cremos em Cristo, continua honestamente. Esses apóstolos tinham muito a contar. Eles estavam com Cristo em particular. Eles tinham visto seus milagres. Eles ouviram suas palavras mais secretas. Eles tinham que ir e testemunhar tudo isso. E você que entrou nos segredos de Cristo, você que comunhou com Ele mais intimamente do que outros, você tem muito a contar. Conte tudo, pois tudo o que Ele disse a você no armário, você deve proclamar sobre o telhado. Você deve testemunhar o que viu, provou e manuseou a respeito de seu Senhor. Você deve testemunhar o que Ele revelou, dar a conhecer a outros a doutrina que Ele pregou e ensinou para seus apóstolos. Lembre-se de não contar a nenhum outro. Você não foi enviado para ser um pensador original, para criar um evangelho à medida que avança. Você é uma testemunha, isso é, um varejista da verdade de Cristo, e perdeu o fim de uma vida, a menos que testemunhe perpetuamente. Testemunhe e testemunhe o que sabe dele e o que aprendeu com ele. Que seja essa a sua oração e sua determinação. Dai-me a tua força, ó Deus de poder. Então que os ventos soprem ou os trovões rujam, tua fiel fidelidade e testemunha eu serei. Está certo, posso fazer tudo através de ti. Você deve testemunhar o que você experimentou a respeito de Cristo. Agora, o que é isso? Vou simplesmente passar por cima desse testemunho, sentindo que há muitas vezes centenas de amigos e queridos aqui esta noite que poderiam prestar o mesmo testemunho e que o farão quando tiverem oportunidade. Primeiro, eu imploro para dizer a todos os presentes que estão aqui esta noite que o Senhor Jesus Cristo pode remover o desespero e toda forma de angústia espiritual. Ele fez isso comigo. Eu estava cheio de trevas, a sombra da morte estava sobre mim e não encontrei conforto, até que ouvi aquele texto abençoado: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra. Olhei para ele e fui iluminado, e meu rosto não se envergonhou, e estou aqui esta noite para testemunhar que essa carga foi assim tirada de mim, da qual não poderia me livrar de nenhuma outra maneira, e minha meia-noite foi em um único momento, transformada na claridade do meio-dia. Nunca mais voltei àquela escuridão, nem tive novamente motivos para chorar. Ai de mim que já nasci. Não há no nome de Jesus um bálsamo para cada ferida mental, um alívio para toda a agonia de um espírito torturado. Eu estou certo disso. Não estou dizendo a você apenas o que ouvi de outras pessoas, mas o que eu mesmo senti. E há muitos aqui que podem endossar meu testemunho de que não há alívio para o coração dolorido de um pecador como Jesus faz. Eu gostaria que todos vocês provassem esta verdade por si mesmo, mas de qualquer forma, somos testemunhas de que é assim. E a seguir, nosso Senhor Jesus é um grande transformador de caráter. Não gosto de falar de mim mesmo, mas falarei de muito homem que conheço. Ele veio a este tabernáculo como um bêbado, um praguejante, um amante de prazer profano, e enquanto a palavra era pregada, o Senhor o quebrou e derreteu seu coração. Agora ele odeia o que antes amava, e quantas atividades que antes eram desagradáveis para ele, de modo que ele amaldiçoava e praguejava com a simples menção delas, ou pelo menos ridicularizava os outros que amavam, ele agora as ama. E é uma maravilha para si mesmo poder encontrar-se onde ele está agora. Ele nunca sonhou em ser o que é. Pergunte à sua esposa se há uma mudança nele. Pergunte aos seus filhos se há uma mudança nele. Pergunte aos seus colegas de trabalho. Pergunte ao seu patrão. Pergunte a qualquer um e todos dirão: ele não é o mesmo homem. Oh, se há alguém aqui esta noite que aprenderia o caminho da retidão e abandonaria os caminhos do pecado. Deixe-o acreditar em meu testemunho que não sai de lábios fingidos. Eu falo a verdade em Cristo e não minto. O Senhor é capaz de transformar o caráter de uma maneira maravilhosa.
Ele faz isso por muito de nós. Se você acredita nele, ele fará isso por você também. O corvo em pomba, ele fez isso com muitos de nossos amigos que estão sentados nesta casa esta noite, como eles testemunharam de bom grado. O Senhor é capaz de transformar o caráter de uma maneira maravilhosa. Em seguida, gostaríamos de dar testemunho do poder sustentador de Cristo sobre a tentação. Depois de sermos salvos, somos tentados e somos homens de paixões semelhantes a dos outros. Falo por minhas irmãs, assim como por meus irmãos aqui. Todos nós fomos tentados e quase fomos lançados de volta à nossa antiga condição. Mas quando fugimos para Cristo e confiamos nele, nossos pés permaneceram firmes mesmo à barreira do precipício. Passamos pelo fogo e pela água por meio da provação e tentação, e ainda assim permanecemos, pois Cristo é capaz de nos proteger até mesmo de tropeçar e de nos apresentar irrepreensíveis diante de sua presença, de sua glória com grande alegria. Não estamos falando com vocês sobre coisas que sonhamos. Ó senhores, não gostaríamos de contar a alguns de vocês como fomos tentados, como foi difícil para nós, como fomos salvos por um triz, mas fomos salvos para o louvor da poderosa graça de Deus. Que seu nome seja louvado para todo sempre. Esse é o nosso testemunho. Se você quer ser guardado da tentação, venha e confie nele também. Queremos também dizer que o Espírito de Deus vindo de Cristo move os homens a pensamentos elevados e nobres. O egoísmo não mais governa o homem que crê em Cristo. Ele ama mais seu semelhante, deseja o bem deles, pode perdoá-los se o perseguirem, pode dar a vida por eles. Não tivemos muitos que saíram entre os pagãos e deram suas vidas por Cristo? Eu estava conversando com o irmão do Congo na segunda-feira e falei sobre as muitas mortes lá, e ele disse: sim, parece uma coisa triste que tantos missionários devam morrer, mas Senhor, acrescentou, essa é a primeira coisa que fizeram na África que é realmente esperançosa. Muitas vezes ouvi os nativos me dizerem: esses homens devem acreditar em uma religião verdadeira, ou então não viriam aqui para morrer por nós. Pobres homens negros. Os homens começam a acreditar nesse novo tipo de evidência. O sangue do missionário torna-se a semente da igreja. Não duvido que seja assim. E amados, se você e eu pudermos viver inteira e só para Cristo, se pudermos viver nobremente, se pudermos sair de nós mesmos, se pudermos nos elevar acima das vantagens mundanas e provar que acreditamos em tudo o que dizemos, convence-ne os nossos semelhantes da verdade de nossa religião. Isso é que o Espírito Santo quer que sejamos, e desejamos obedecer a esses sussurros cada vez mais. Espírito Santo, habita em mim, eu mesmo quero ser santo. Não vou deter você por muitos minutos mais, mas devo prestar meu testemunho do poder sustentador de Cristo em tempos de angústia. Há muitos aqui que estariam no asilo em seu tempo de provação, se não pudessem levar sua dor a Cristo. Há alguns de nós que não são estranhos a dores muito agudas, e também há uma longa continuação. E não encontramos conforto no mundo, como ia nosso Senhor quando atormentados pela angústia e dilacerados pela dor. Há um poder sobre ele para nos encantar com alegria, quando tudo nos levaria à angústia e quase ao desespero. Especialmente quero dar meu testemunho, claro que não pessoal, mas de observador, quanto ao poder de nossa santa religião na hora da morte. Estive em muitos leitos de morte, tenho visto os minutos cristãos prestes a morrer. É aí que entra o poder de nossa santa religião. Quão calmo, quão resignado, às vezes quão triunfante é o estado de espírito do crente que parte. Nunca ouvi um deles se arrepender de ser cristão. Em tempos em que os homens analisam o que fizeram e acreditaram, e quando não contam mentiras, pois a verdade nem surge diante de nós, e os ouvi se gloriarem por pertencer a Cristo e descansar nele. Mas nunca os ouvi se arrependerem de terem feito isso. Nossa religião não é toda do futuro, não é uma coisa que sonha com o mundo vindouro, dar-nos alegria presente, força presente, presente conforto, e nós o recomendamos de todo o coração, pois este é o nosso dever, ser testemunhas de Cristo. Há alguns que podem dar a sua evidência principal, mas a pena
é que quando eles são interrogados, quando eles se encontram entre os ímpios do mundo, eles fazem uma bagunça. O Senhor tem a misericórdia de alguns que vêm entre nós e até mesmo professam conhecer a Cristo, mas verdadeiramente não conhecem. É a mentira deles que mancha o testemunho da verdade no julgamento da humanidade. Seja você o mais zeloso para dominar a traição deles por sua consistência. Seja você o mais cheio de integridade e veracidade severa e amor sem limite, para compensar essas feridas que seu Senhor recebe tantas vezes na casa de seus amigos. Que o Espírito de Deus repouse sobre vós, amados no Senhor, e que possais ouvir vosso Mestre dizer-vos: serei minhas testemunhas. Amém.